Olá, turmas! Vamos começar o nosso conteúdo sobre narração. Esse conteúdo a gente já viu em sala de aula, né? Já terminamos esse conteúdo. Estou gravando o vídeo para que vocês possam revisar essa matéria de forma mais simples e interativa, porque com o vídeo você pode assistir os comentários, assistir a parte teórica, pausar, fazer a anotação e logo em seguida realizar a atividade da semana, tá bom? Então amanhã, dia 24 de maio, já é segunda-feira e nós vamos começar as atividades, tá bom? E essa é a teoria narrativa sobre a narração e segunda-feira a gente já começa com a atividade. Vou explicar para vocês o conteúdo que a gente já viu em aula e depois eu explico a atividade. Vamos lá. Esse é um quadro bem interativo para você entender o que é narração. Narrar é relatar fatos, reais ou imaginários. Então, a partir do momento em que você conta uma história, você está narrando. Essa história é dividida as histórias são divididas em alguns elementos, tá? Aqui nós temos os narradores, que podem ser em primeira ou em terceira pessoa, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles à frente. Dentro da narrativa, tem que ter os personagens, você deve apresentar os personagens e, em seguida, criar sucessões temporais, que é para que a história possa acontecer, né? Uma sequência de fatos e de informações. Essa é a ideia central para a construção de um texto narrativo. Quais são as características da narração? Narração é o relato dos fatos ordenados em sequência lógica com a inclusão de personagens. Foi aquilo que a gente falou anteriormente. Eu vou contar uma história e nessa história tem que ter os personagens que vão desenvolver todo o enredo. São elementos fundamentais da narrativa. Nós temos o fato, o episódio ou o incidente, a personagem ou personagens enviados nela. Que, para ficar mais simples, a gente pode dizer o que, né? Que história você está contando? O que aconteceu na história? E quem está participando dessa história? Ocorre, contudo, a presença facultativa de outras circunstâncias, seguindo o seguinte esquema. Então, como eu falei para vocês, a gente vai ver ali os 5 elementos da narrativa. Mas para entender melhor, eu posso fazer perguntinhas. Se eu falar como é o modo como se desenvolve os fatos. Onde? O local ou locais de ocorrência. Quando? Tempo, época e momento em que se deu o fato. Por quê? Causa ou motivo do acontecimento. Por isso, consequência ou resultado. Então, se você vai escrever uma história, você pode seguir essas 5 perguntinhas para construir o seu texto. Depois que você respondeu todas essas perguntinhas, você vai estar construindo o seu texto. Então, esse aqui é um esquemazinho, o qual você pode seguir para construir sua própria história. Aqui nós vamos ver os 5 elementos da narrativa. Os 5 elementos da narrativa são compostos, os clássicos que a gente conhece, né? Nós temos o tempo, o espaço, a ação, os personagens e o quinto, que vocês conhecem como enredo, que é a própria história, certo? Aqui nós vamos a complementar, dentro desse enredo existem esse ponto 3, que é a ação. A ação, ela está dentro do enredo, dentro da história. E temos o discurso. Então, como é que acontece o discurso dentro do enredo? A gente vai ver também, tá? O foco narrativo é o narrador. Então, nós conhecemos como tempo, aqui tem o tempo, o espaço, os personagens, o narrador vai ser aqui foco narrativo e o enredo vai estar aqui no ponto 3 e ponto 6, tá bom? E agora a gente vai conhecer com outros nomezinhos. Ação e discurso, narrador, foco narrativo. Vamos para o próximo slide. Então, o que é o tempo? O tempo é o momento em que acontece a história. Ele pode ser dividido em 2. Ele pode aparecer de 2 formas. O tempo pode ser cronológico, que é aquele tempo que você observa o passar das horas, é um tempo linear, que é um tempo normal, é o tempo do relógio. Você pode ver o passar das horas, o passar dos dias, o passar dos anos, então é um tempo real.
O tempo psicológico é um tempo que acontece mais na memória. Então, nós podemos pensar que o tempo psicológico, eles são os flashbacks que a gente vê nos filmes, são os momentos de pausa ali que o personagem está só sentado e pensando. Então, é um tempo que acontece na mente, é chamado tempo psicológico. O slide, vocês podem parar, pausar um pouquinho o vídeo e ler essa teoria aqui, né? O que está sendo explicado disso sobre o tempo cronológico e o tempo psicológico. Mas a ideia central de tempo cronológico é essa ideia bem demarcada pelo relógio. Eu consigo ver a passagem dos dias, dos anos, o relógio, o horário normal. A gente pode chamar isso de um tempo linear, um tempo real, que ele segue uma sequência lógica de presente, passado e futuro. Tá? O psicológico, ele já tem essa quebra. Eu posso estar aqui, vamos ver um exemplo. Eu estou aqui na sala de aula, assistindo a aula, de repente dá aquele bug na minha cabeça e eu paro de perceber tudo que está ao meu redor e começo a pensar em outras coisas. Quando isso acontece, o tempo cronológico para você parou. Você está entrando dentro do tempo psicológico agora. Então, o tempo cronológico, ele continua rodando, mas você entrou no tempo psicológico, que entrou só na sua mente. Isso pode ser comprovado que a partir do momento que você se desligar da sua mente e voltar para o ambiente, para as coisas que estão acontecendo ao seu redor, você não vai saber nada do que aconteceu, do que o professor falou, do que os colegas falaram, porque você estava dentro da sua mente, que é o tempo psicológico. Leiam com calma o que está escrito aqui para que vocês possam esclarecer e lembrar do que a gente discutiu em aula. O espaço. O espaço é o local em que acontece a história. O espaço ele tanto pode ser um espaço aberto. Aberto, a gente vai pensar em histórias que acontecem numa praia, num campo, em locais abertos que tem os personagens da história, mas também podem aparecer outros personagens. Em uma cidade, em uma rua, aberto. E também podem ser espaços fechados, como o seu quarto, né? Se a gente for pensar na sua própria história acontece no seu quarto, na sua casa. Então, quando tem um local fechado, a gente vai chamar de espaço fechado, que é exatamente o seu quarto, a sua casa. Tem séries aí, histórias que se passam em prisões e não são ambientes fechados. Então, espaço é o local em que a história acontece. Aqui tem outras teoriazinhas, né, sobre espaço físico, espaço geográfico, para vocês lerem. Podem pausar o vídeo nessa parte aqui também para ler com calma. O espaço social e ambiente. A ação ela está dentro ali da história. Então, a gente tem que... Deixa eu ler aqui a teoria da ação para vocês. Muito cuidado para não confundir a ação com o enredo. O enredo é toda a história e a ação está dentro do enredo. História ou argumento narrativo. Podemos definir a ação como uma sequência de acontecimentos na narração e como se encadeiam uma ordem natural de causa e efeito. Acabam por formar o todo de que se alimenta a história. Então, cada ação, cada acontecimento, ela se interligando, vai construir um enredo. Uma ação sozinha, ela não é um enredo. Nós precisamos de um conjunto de ações, um conjunto de fatos para construir, para termos um enredo. Então, vamos pensar assim, se você for contar a história do seu dia, você só diz assim, hoje eu acordei às 7 da manhã. Isso é uma ação, mas se você falar só essa ação, ela não vai construir uma história. Se você passar a contar todas as ações que você fez durante o dia, isso vai começar a ser construído um enredo. Vamos lá. Dessa forma, um conjunto de ações feitas ou recebidas pelos personagens, encadeados entre si, geram um enredo. Certo? Então, nós temos a história, que é um enredo. Dentro da história, ela é um grupo de ações. Então, para eu construir um enredo, eu preciso de um grupo de ações. Os personagens, vamos lá, nós temos 3 tipos de personagens.
Nós temos o protagonista, que vai ser o personagem principal da história. A história é sobre ele. A história está ali ao redor daquele personagem. Então, ele é o principal. Ele pode contar a história, ou a história pode ser alguém estar contando a história dele. Então, é aquele personagem que sempre está ali à frente de tudo que está acontecendo. Temos o antagonista. O antagonista, a gente pode até fazer uma comparaçãozinha entre o herói e o vilão. O protagonista, ele vai ser o herói, e o antagonista, ele vai ser o vilão. Lembrando que o antagonista, por essa comparação, se a gente for chamar o antagonista de vilão, a gente tem que lembrar de outros tipos de histórias, não só histórias que têm personagens que são heróis e vilões. Mas o que seria, por exemplo, numa história de romance, o protagonista? Vai ser lá a menina, né, e o rapaz, aquele que vai interligar o romance. Ou qualquer outro tipo de casal, dependendo da história. Vai interligar o romance. Quem é o antagonista da história? É aquela pessoa que vai atrapalhar o romance daquele casal. Pode ser uma amiga invejosa, pode ser a família que não quer aquele relacionamento, pode ser a sociedade, se for um relacionamento homossexual, quem são os antagonistas? Pode ser a família que não aceita o relacionamento, pode ser as convenções religiosas e culturais, pode ser a sociedade. Então, tanto pode ser uma pessoa em si, o vilão, o antagonista, quanto pode ser um grupo social, tá bom? E quem é o coadjuvante? O coadjuvante, normalmente, o personagem principal sempre tem um amigo, né? Ou uma amiga que está ali do lado para ajudar, acompanhar, dar conselho. Então, o coadjuvante é aquele personagem que tem sempre estar junto do protagonista, mas ele não tem tanta importância quanto o protagonista. A importância dele é de auxiliar o protagonista em algum momento, em alguma ação, orientar de alguma forma. Então é um amigo, né? Vamos pensar como um amigo ali do protagonista. Ficou claro? Qualquer coisa, pessoal, teve dúvida? Esse conteúdo a gente explanou muito bem na aula online, mas se ainda surgir dúvida, coloque nos comentários, escrevam aí nos comentários que eu vou respondendo para vocês. O foco narrativo, vamos lá. Ao lermos uma história, há alguém que desempenha um importante papel de nos contar os fatos ocorridos nela. Não é verdade? Esse alguém se chama narrador, mas precisamos saber também a forma da qual ele se utiliza para realizar essa importante tarefa. Pronto, descobrimos o que é foco narrativo, ou seja, a forma com que o narrador relata o discurso. Lembram que lá em cima eu disse para vocês que o foco narrativo seria o narrador. Então, nós temos uma pessoa que conta a história e a forma com a qual essa pessoa conta a história é chamada de foco narrativo. Ou seja, o narrador está contando a história em primeira pessoa ou o narrador está contando a história em terceira pessoa. Isso é o foco narrativo, primeira ou terceira pessoa. Tá? Vamos para cá. Aqui nós temos vários exemplozinhos para vocês identificarem se o foco narrativo é em primeira pessoa ou em terceira pessoa. São 3 textos que a gente analisou em aula, tá bom? Então, nós temos o texto 1, eu nem vou ler porque a gente analisou em sala, vou deixar para que vocês leiam e lembrem qual é o foco narrativo do texto 1. Vamos para o texto 2. Aqui é o texto 2, também a mesma coisa para vocês identificarem o foco narrativo, e o texto 3, porque são 3 tipos de focos narrativos. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para eu explicar para vocês o que é o foco narrativo. Era para ter aqui um slide, eu acho que ele não está aqui explicando o que é o foco narrativo, mas eu vou explicar os 3 tipos de focos para vocês, tá?
Vamos lá, eu vou até ler, né, para a gente poder ter uma certeza. Ó, os 3 focos narrativos, o primeiro foco é em primeira pessoa, ou seja, o narrador, ele está contando a história em primeira pessoa, e se ele conta a história em primeira pessoa, ele é um personagem também. Então, são aquelas histórias em que você percebe que o narrador está contando a própria história. Pode ser um diário, né? Exemplo clássico é um diário. Você mesmo está escrevendo sua própria história. Então, foco narrativo é em primeira pessoa. Vamos ver aqui esse primeiro texto. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim. Falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Esse é um trechinho do Dom Casmurro, Machado de Assis. Vamos identificar aqui se o foco está em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Claramente, pelos verbos, você vai percebendo que é em primeira pessoa. Olha, eu encontrei. Aqui tem só o verbo, mas aqui já tem o eu. Eu conheço, né? Ó, eu conheço. E vai, deixa eu ver onde é que tem mais. Eu estava cansado. Eu fechei os olhos. Então, você percebe que a pessoa está contando a própria história. Então, o foco narrativo é em primeira pessoa e o narrador é o narrador personagem. Entendido? Vamos para o próximo. Esses dois textos aqui, o texto 2 e o texto 3, está no terceiro, está na terceira pessoa. Só que tem uma diferença. Nós temos o narrador observador e temos o narrador onisciente. O narrador observador é aquele que fica só olhando os acontecimentos. Ele só sabe o que ele vê. É aquele, a gente pode chamar um fofoqueiro, né? Que a gente discutiu bastante em aula sobre o fofoqueiro. Aquele seu vizinho fofoqueiro, que sempre que acontece um barulho, ou você chega em casa, ele vai correndo para a janela para saber o que aconteceu. Só que esse narrador observador ou fofoqueiro, ele só sabe o que ele está vendo. Que você chegou em casa meia-noite e quando você entrou dentro de casa, ele não sabe o que aconteceu dentro da sua casa. Ele só sabe o que ele viu. Esse é um narrador em terceira pessoa chamado observador. Nós temos o outro narrador, que é um narrador onisciente, que ele também é em terceira pessoa. Só que esse narrador, ele sabe muito sobre você. Ele sabe por que você chegou ele sabe que você chegou à meia-noite, ele sabe o porquê que você chegou à meia-noite, sabe o que está acontecendo na sua casa e sabe o que você está pensando. Ele sabe tudo. É praticamente Deus, né? A palavra onisciente é estar em todo lugar e a todo momento. Então, ele sabe de tudo. Então, existem esses dois tipos de narradores em terceira pessoa. Vamos ler esse segundo texto para ver se ele é um narrador observador ou um narrador onisciente. Que abismo que há entre o espírito e o coração? O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, arrepiou o caminho, buscou outro assunto, uma canoa que ia passando. O coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria. Que lhe importa a canoa sem o canoeiro, que os olhos de Rubião acompanhavam arregalados? Ele, coração, vai dizendo que, uma vez que Mana Piedade tinha de morrer, foi bom que não casasse. Podia vir um filho ou uma filha. Bonita canoa, antes assim. Como obedece bem aos remos do homem, o certo é que estão no céu. Esse narrador aqui, você observa que não é em primeira pessoa, não tem verbos em primeira pessoa. Aí você tem, então, a segunda opção é o narrador em terceira pessoa. Mas esse narrador é observador ou onisciente? Ele começa com uma indagação. Que abismo que há entre o espírito e o coração? É só uma indagaçãozinha, né? Querendo entender o distanciamento entre o espírito e o coração.
Ele começa fazendo observações sobre o espírito do ex-professor. Então, ele conhece o que está acontecendo na vida dele e sabe que ele está aflito de alguma forma. Por isso que ele faz essa ideiazinha inicial de espírito e coração. Aí ele fala, o espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento. Então, ele até sabe qual é o pensamento, porque ele sabe o que aconteceu anteriormente na história. E ele sabe que ele está aflito. Então, são conhecimentos prévios que o narrador já tem. Aí ele fala do coração, que o coração está ali aflito, essa questão da aflição que ele já conhece. E aí depois ele diz, o que lhe importa a canoa, nem o canoeiro, que os olhos de Rubião acompanhavam arregalados. Aí tem uma interrogação aqui. Quando tem essa interrogação, você já sabe que o narrador ele não sabe tudo. Você só sabe o que o narrador está mostrando, o que realmente ele viu, o que ele acompanhou da vida do Rubião, mas não sabe tudo da história. Então, por esse questionamento aqui, essa pergunta que o próprio narrador se faz, nós podemos perceber que ele é um narrador somente observador. E quando ele segue, todos esses sentimentos que ele narra anteriormente é o que ele sabe, que o Rubião está aflito. E ele diz, ó, o que o coração... E ele, coração, vai dizendo que uma vez que emana piedade, aí vai mostrando o que ele está falando, né? E aqui tem um diálogo, as falas. O que ele está falando? Ele está falando isso, bonita canoa, antes assim. Então, só as falas, ele está reproduzindo as falas. Então, você percebe que esse narrador, ele conhece os fatos que ele viu e o que ele está ouvindo. Ele não conhece nada mais além. Então, ele é o narrador, observador em terceira pessoa. No texto 3, o texto 2 é Quincas Borbas, do Machado de Assis. No texto 3, um segundo depois, muito suave ainda, o pensamento ficou levemente mais intenso, quase tentador. Não dê, elas são suas. Laura espantou-se um pouco, porque as coisas nunca eram dela, mas estas rosas eram. Rosadas, pequenas, perfeitas, eram. Olhou-as com incredulidade. Eram lindas e eram suas. Se conseguisse pensar mais adiante, pensaria. Suas como nada até agora tinha sido. Esse trechinho é do livro A Imitação da Rosa, da Clarice Lispector. Você percebe que não é um narrador em primeira pessoa, porque os verbos não estão na primeira pessoa. Você percebe também que tem um teor muito psicológico, que é característico da Clarice. Então, vamos analisar, né, para identificar por que ele é um narrador onisciente. Ele vai falar, o narrador fala, né, um segundo depois, muito suave ainda, o pensamento ficou levemente mais intenso. Então, como é que o narrador sabe que o pensamento da pessoa ficou mais intenso? Se você estiver só olhando, se você for um narrador observador e estiver olhando só para a pessoa, você não consegue perceber o que está acontecendo no pensamento. Mas se você for um narrador onisciente, você sabe o que se passa na cabeça do personagem. Então, aqui já é um primeiro spoiler de que é um narrador onisciente. Quase tentador. Aí, o que tem na mente dela? Não dê, elas são suas. Laura espantou-se. Olha como ele é em terceira pessoa, porque ele está falando de outra pessoa, não é de si. Aí ela espantou-se por quê? Porque as coisas nunca eram delas. Essa frase aqui, ó, não foi a personagem que falou, mas o narrador conhece essa personagem desde que ela era criança, conhece todos os pensamentos dela. Por isso que ele disse, porque as coisas nunca eram dela. Mas essas rosas eram. Aí descreve as rosas. Olhou-as com incredulidade. As rosas eram lindas e eram suas. Outra coisa que mostra que ele é um narrador onisciente. Se conseguisse pensar mais adiante, o que ela pensaria? Olha, o narrador sabe o que ela pensaria no futuro. O narrador sabe o que ela é, o que aconteceu na vida dela, porque as coisas nunca eram dela, e sabe o que ela vai pensar naquele momento. Então, o que ela vai pensar?
suas como nada até agora tinha sido. Então, são os pensamentos do personagem que o narrador está apresentando. Então, podemos chamar esse narrador de narrador onisciente. Tranquilos? Se ficar dúvida, escreve aí nos comentários para a gente poder tirar essa dúvida, tá bom? Não fiquem com dúvidas. Finalizamos os 5 elementos da narrativa, né? Vamos voltar ali para ver se a gente não esqueceu de nenhum. Nós falamos daqui do tempo, que pode ser um tempo, aí a gente já resume, né? Um tempo cronológico, tempo do relógio. Tempo psicológico, tempo da mente. Espaço, o lugar em que acontece a história. Pode ser aberto, numa praia, né? Um espaço bem amplo. Pode ser fechado, como no quarto. A ação ela está interligada com o enredo, mas não é um enredo. A ação são os acontecimentos, um conjunto de acontecimentos que vão gerar o enredo. Os personagens são aquelas pessoas que estão na história. Nós temos o personagem principal, né? O personagem principal, temos que é aquele que a história acontece toda em volta dele. Temos o antagonista, que podemos entender como vilão, e temos o coadjuvante, que é quem está ali ajudando o personagem principal. O foco narrativo, vamos entender também como o narrador. Só que o foco narrativo é como o narrador, ele produz a narrativa. Então, o narrador é quem conta a história, e o foco narrativo é como o narrador vai contar a história. Pronto, aqui nós temos, ó, o narrador ele pode ser em terceira pessoa, aqui já está escrito, ó. E essa terceira pessoa pode se dividir em duas. Pode ser um narrador onisciente, que sabe de tudo, presente, passado, futuro, pensamento, tudo. E um narrador observador, que só fala, que aqui é o fofoqueiro, só fala o que ele viu. Às vezes ele acrescenta, né? Ele inventa algumas coisinhas, mas é só o que ele viu. Em primeira pessoa, é aquele narrador que está na história, é o próprio personagem que está contando sua história. E a gente lembra do exemplo dos diários. Tá? O discurso. O que é o discurso? O discurso ele pode aparecer com três características. Pode ser o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. O que é o discurso? O discurso é como o narrador está contando a história. Como é que vai aparecer essa fala dele? A gente viu que tem um foco narrativo, que é em que caminho o narrador está contando a história, em qual pessoa ele conta a história, se é em primeira ou em terceira, e o discurso são as falas que vão aparecendo. O discurso direto é quando existe e aparece a fala do personagem. Quando tem o diálogo ali entre os personagens, é um discurso direto. O discurso indireto é quando o narrador ele traduz a fala do personagem. Então ele começa a contar a história e dentro da história, ao invés dele colocar o diálogo, ele diz: o personagem fulaninho falou isso, isso, isso. Em seguida, o outro fala o nome do personagem e falou isso, isso. Então ele está contando, o narrador está contando o diálogo. Então, isso é chamado de um discurso indireto. Se o narrador apresenta a fala com travessãozinha, do jeito do exemplo do texto 2, que tinham as falas, nós vamos chamar de discurso direto. Tem textos que só são narrativas, só são diálogos, então nós podemos chamar eles do discurso totalmente direto. Tem textos totalmente só narrados, só o narrador contando toda a história e as falas, que nós vamos chamar de discurso indireto. E nós temos também o discurso indireto livre, que vai ser a fusão da fala do autor e da personagem. Então, tanto vai ter a contação da história pela visão do autor, quanto vai aparecer o diálogozinho dentro do texto. Então, aqui nós chamamos de discurso, tá bom? Então, vamos lá, já vimos os textos. Pronto, nós terminamos os 5 elementos da narrativa. Agora, nós vamos para a estrutura da narração. A narração, ela se apresenta em 4 partes. Todo texto é dividido em partes. O texto da narrativa, ele se divide nessas 4 partes que nós vamos ver agora. Todo texto tem uma introdução ou exposição
da proposta, né, da ideia do texto inicial, que é o quê? É uma apresentação do assunto ou tema. Geralmente ele coincide com o começo da história, né? Se é a introdução, então tem que ser o início da história. É o momento em que o narrador apresenta os fatos iniciais, as personagens e às vezes o tempo e o espaço. Então, é o começo da história, em que vai contando ali, mostrando personagens, ambientação, espaço. Então, é aquela introdução. Eu preciso introduzir o contexto da história para depois contar a própria história. Segunda parte é a complicação. O que é a complicação? É o desenrolar dos acontecimentos, a ação dos personagens ou conflito entre os personagens e situações. Então, eu vou começando a contar a história e toda história precisa de momentos interessantes. Então, eu vou desenrolando a história para ao acontecer a complicação. E o ponto alto dessa complicação a gente chama de clímax. Então, você pode contar, se estiver contando a história de duas famílias, e essas famílias por muito tempo viveram na mesma cidade, isso aqui já é o contexto para desenrolar uma complicação. E por uma disputa de terra, essas famílias se desentenderam. Essa é a complicação. Mas um certo momento, nasceram dois jovens, um em cada família, e esses jovens se apaixonaram. Então, aqui é outra complicação. Então, quando você vai contando a história, você vai criando complicações para que o clímax aconteça, que é o ponto alto da história. Então, se esses dois são duas famílias que não se entendem, dois adolescentes que se apaixonaram e vão viver um amor proibido. Então, em algum momento vai dar errado, né? Quando der errado, é o clímax. Então, o que é o clímax? É o auge do conflito, o ponto culminante da história, ou suspense da narrativa. Nesse exemplo de narração que eu dei para vocês, nesse exemplo de história, pode ser o momento em que as famílias descobrem que os dois estão namorando. Então, esse é o clímax, que dá uma tensão. Poxa vida, a família descobriu que os dois estão namorando e eles não podem namorar por causa do conflito da família. Então, o que vai acontecer? Então, esse é o clímax, o ponto alto da história. E o desfecho? Como é que vai terminar essa história? Que é o finalzinho. É a resolução do conflito, é a conclusão da história. Pode ser surpreendente, trágica, cômica e corresponde ao final da história. Essa narrativazinha que eu fiz me fez lembrar Romeu e Julieta. Como é o desfecho de Romeu e Julieta? O desfecho de Romeu e Julieta é trágico, porque os dois vão tentar de toda forma ficar juntos, só que eles culminam na tragédia. Né? Dá um errinho ali, que também é um clímax, dá um erro na estratégia deles ficarem juntos e um acaba morrendo e o outro acaba se suicidando. Então é um final trágico. Simples, né? Bem facinho de entender a estrutura da narrativa. Se ficar dúvida, coloca aí nos comentários de novo. Também, né? Vamos lá. Aqui tem um exemplo para ficar bem claro sobre essa estrutura, tá? Vou ler o texto e a gente vai analisando. Este é um poema tirado de uma notícia de jornal, de Manuel Bandeira. A história diz assim: João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, um barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar, 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigues de Freitas e morreu afogado. Bem trágica, né, a história? Vamos começar identificando os 5 elementos na narrativa. Quem é o personagem? João Gostoso, certo? Então, nós temos só um personagem aqui no caso. Nós não temos temos até o coadjuvante. Perdão. Nessa história, nós temos o personagem principal, que é o João Gostoso. Não temos o vilão, né? O vilão tá bem subentendido aí, porque a gente não sabe o porquê que ele cometeu o suicídio. E nós não temos o colega ali de João. Nós só temos o João, que é o personagem principal. Então, nós temos o personagem. Nós temos o lugar,
O lugar em que acontece ele morava no Morro da Babilônia, ele foi ali para o Bar 20 de Novembro. Esses são os lugares. São espaços abertos, porque acontece ali, pode ser dentro do bar ou fora, mas ele não descreve que ele foi beber no bar e depois saiu do bar. Então nós temos dois espaços, dentro do bar, que é um espaço fechado, e temos ele saindo do bar até chegar à lagoa, que é um espaço aberto. O tempo em que acontece é um tempo cronológico, né, porque você percebe o passar das horas. Ele foi, cadê ele? Ele diz que ele é trabalhador, né? Uma noite, de noite, a gente sabe o tempo. Ele bebeu, cantou, então é o passar das horas aí normal. O tempo. Então nós temos personagem, temos o espaço, temos o tempo. O enredo é a própria história e o narrador está em terceira pessoa e ele é um narrador observador. Por que ele é um narrador observador? Porque ele só viu o que aconteceu. Ele conhece o personagem, sabe onde ele mora, com quem ele trabalha. Ele viu ele chegar no bar, viu ele beber, viu ele cantar, viu ele dançar e viu ele se jogar na lagoa. Ele só não sabe o porquê. Por que João saiu aquela noite para beber? Ele parecia tão feliz cantando, dançando. Por que ele se jogou na lagoa? Ele não sabe. Se ele soubesse as motivações do personagem para se jogar na lagoa, ele seria um narrador onisciente, mas ele não sabe. Então ele é um narrador observador. Vamos lá. Então nós temos vários elementos aqui, né? Vamos voltar lá para a tabelinha para a gente não esquecer tudo. Cadê? Então nós vimos o tempo ali em que o João foi pro bar, que foi à noite, o espaço, que é o bar, e a caminhada para a lagoa, a ação. Ele bebeu, ele cantou. Primeiro ele foi ao bar, né? Depois ele bebeu, ele cantou, dançou e se jogou. O personagem, próprio João. O foco narrativo está em terceira pessoa, com o narrador observador. O discurso é um discurso direto, não é direto porque não tem diálogo. Indireto, o narrador traduz a fala do personagem. E indireto livre tem a fusão dos dois. Aqui vai ser indireto, porque o narrador conta logo toda a história de João. Certo? Agora, esses foram os 5 elementos da narrativa dentro da história. Vamos ver agora quais são as partes do texto. Lembra que lá no iniciozinho do slide eu fui dizendo palavrinhas, perguntas para poder vocês identificarem. O quem é o personagem, que é o João Gostoso. O quando é o tempo, uma noite. O que aconteceu são as ações. Chegou no bar, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou. Por isso, é a conclusão da história, né? Morreu afogado. Então, as perguntinhas fazem você lembrar dos elementos da narrativa. Deixa eu voltar aqui, a gente vai ver o que é a introdução. A introdução é essa partezinha aqui, em que o narrador apresenta o personagem. João Gostoso era carregador de feira, livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Este é a introdução da história. A complicação. O que é a complicação nessa história? A complicação são os fatos que para desenvolver toda a história. Ele foi ao bar numa noite, bebeu, cantou e dançou. Esses são os ocorridos, né, da história. Então, a complicação. Cadê o conflito? Depois ele se atirou na lagoa. Esse é o conflito. Até aqui. Depois ele se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas. Este é o conflito. E o fim da história, morreu afogado. O desfecho da história foi rápido, porque ele se jogou na lagoa e morreu. Então, o clímax da história, você olha assim, a história, ele tá dançando, brincando, tá feliz, e de repente o cara se jogou na lagoa. Poxa vida, o que é que vai acontecer? Como é um poema, a história vai mais rápida do que uma narração. Então, logo depois ele já diz, ele morreu. Se fosse numa história, o conflito ia demorar um pouquinho mais, sendo descrito, né? Que os familiares estavam procurando, não sabiam onde era que ele estava, poderia ser mais explicações.
para depois dizer o desfecho final, que é a morte dele. Então, nós temos todas as partes: introdução, complicação, clímax e desfecho, certo? Todos os elementos. Agora vamos para a atividade. A atividade, vocês vão fazer a leitura de um texto que está logo abaixo, vou mostrar para vocês. Então, primeiro, ó, leia o texto a seguir. Depois, o que é que vocês vão fazer? Depois, identificar os 5 elementos da narrativa dentro desse texto. Então, você vai ler todo o texto, é um texto longo, mas a gente precisa trabalhar o hábito de leitura, então vamos começar logo, tá bom? Então, vocês vão identificar os 5 elementos da narrativa. Então, narrador. O narrador, ele está ali em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Ele é um narrador personagem, onisciente ou um narrador observador? Personagem, quem são os personagens? Tem personagem principal, tem personagem coadjuvante, tem o vilão ali, então vocês vão identificar se tem e quem são eles. O tempo, se é um tempo só cronológico, se é um tempo só psicológico, ou se os dois tempos aparecem. O espaço, se é um espaço aberto ali no campo, numa cidade, numa praia, ou se é um espaço fechado em uma casa, por exemplo. E o enredo, como o enredo é a própria história, e vai ficar muito complicado para vocês identificarem todas as ações da história, aqui vocês só definam o que é enredo. Aí você diz, enredo é isso. Tá? Depois que terminou de identificar os 5 elementos da narrativa, você vai para identificar as partes do texto. Que é a introdução. Onde é que o texto começa? Para ficar mais fácil, eu vou deixar vocês colocarem como parágrafos. Como o texto é longo, então você diz, a introdução é o parágrafo 1, 2 e 3, por exemplo. A complicação acontece nos parágrafos 5 ao tal. O clímax acontece dos parágrafos X ao parágrafo X. E o desfecho acontece em tais parágrafos, tá bom? Para não ficar tão complicado de vocês identificarem cada ação e ir explicando e a resposta ficar muito longa. Então, podem identificar cada parte do texto como os parágrafos. Todas as respostas de vocês todas as suas respostas devem ser postadas nos comentários do vídeo. Então, vocês vão ler esse texto que eu vou mostrar agora para vocês. Após a leitura, realizem a identificação dos elementos da narrativa e identifiquem as partes do texto, anotem e coloquem nos comentários desse vídeo, tá bom? A atividade é essa. Vou mostrar o vídeo agora para vocês, vou até fazer silêncio para que vocês leiam, dar uma pausazinha mostrando cada parte. Vamos lá. Pronto, esse é o texto completo. Vou postar de novo esse slide lá no Classroom, que eu já postei esse material, só que ele não estava com atividade. Então, vou postar ele também com a atividade para quem quiser ler o texto pelo slide, lê o texto, faz as anotações e depois posta no vídeo. Quem achar melhor ir pausando o vídeo e lendo o texto e já fazendo as anotações para postar, tudo bem, fica a critério de vocês. Tá bom? Então, esse foi o nosso último conteúdo que a gente assistiu. Na próxima semana de aula já vamos mudar o conteúdo. Dia 24 já vai ser postada essa atividade para vocês fazerem durante a semana. Qualquer dúvida, pessoal, pergunta, não fica com dúvida, tá bom? Então, espero que todos estejam bem, que tenham uma semana maravilhosa e que se cuidem todos, tá bom? Beijo, cheiro, até a próxima.